Estamos de volta, este é o seu programa de todo domingo, Medicina e Saúde. Olha, que as mulheres se dividem, muitas vezes, entre o trabalho, seus afazeres domésticos, a educação dos filhos, entre outras coisas, todo mundo já sabe. O que a maioria desconhece é que, muitas vezes, essas mulheres perdem e muito em qualidade de vida para uma doença que, muitas vezes, sequer é diagnosticada e pode comprometer, inclusive, o sonho de ser mãe. Comecei a sentir dores muito fortes, muito intensa. Eram dores. No início a gente podia, elas passavam com um medicamento, né? Depois começaram a ficar muito forte. Caroline descobriu que tinha endometriose profunda aos 31 anos, no momento em que ela e o marido, casados há 7 anos, planejavam a gravidez. Até no momento eu trabalhava em 2 empregos, eu precisei sair de um emprego porque eu tinha muitas dores e eu precisava investigar o que estava acontecendo. Nós acabamos de ver a Caroline contando como a endometriose impactou a sua vida. E agora eu converso com o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista, especialista em endometriose, Dr. Univaldo Sagai. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Soraya, tudo bem? Doutor Sagai, a gente está falando tanto sobre o impacto que essa doença causa em milhares de mulheres, né? A estatística dessa doença no Brasil é de 6 milhões de portadoras. Não é um número muito alto? O Brasil está preparado para enfrentar essa doença? Então, realmente é uma incidência assustadora, né, Soraya? 10% das mulheres em idade fértil, aquelas mulheres que menstruam, de cada 10, uma tem endometriose. Isso é uma coisa extremamente assustadora. E o que acontece, por que essa doença não é tão falada? Porque é pouco diagnosticada e pouco tratada, né? Então, aí está um grande desafio da classe médica e da sociedade para poder enfrentar essa doença. Doutor Sagai, e como que a medicina, ou melhor dizendo, a sua área, está enfrentando ou está lidando com esse progresso todo da endometriose intestinal? A endometriose é uma doença que há pouco tempo ela ficava restrita aos especialistas, que são os ginecologistas, porque mulheres, menstruação, e não tinha noção da gravidade dessa doença, da complexidade que ela atinge outros órgãos, né? E nós, cirurgiões, proctologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, nós de maneira alguma na nossa formação, nas faculdades, nos congressos, nos cursos, nós nunca recebemos essa informação porque nós somos totalmente leigos, desconhecidos nessa doença. Né? Então, hoje, com o advento da tecnologia, com a laparoscopia, ressonância, ultrassom especializado no intestino, nos ovários, no útero, é que a gente está vendo a extensão dessa doença. E alguns médicos, né, como eu, como o nosso serviço aqui na proctologia, a gente começou a chamar atenção e constatar que essa incidência é muito maior. E nós preocupamos muito. Então, nós temos a preocupação de tratar e, ao mesmo tempo, de estudar e divulgar aos cirurgiões parceiros de todo o Brasil e todo o mundo que essa doença existe e que ela é muito grave e ela é muito predominante. Tem muitas mulheres que sofrem e não sabem que sofrem, porque não são diagnosticadas, elas são subdiagnosticadas e subtratadas no Brasil e no mundo, viu, Soraya? A endometriose, a gente sabe que a origem dela é ginecológica, né, da área da ginecologia. Só que o problema é quando acomete outros órgãos. De um dos órgãos mais afetados e que tem consequências gravíssimas é o intestino, é aí que o senhor entra. O senhor estudou muito, já escreveu livros, já participou com coautoria de livros sobre isso. E hoje Cascavel tem sido uma referência quando se fala em endometriose intestinal, né, doutor Sagai? A gente fica assim, a gente sente muito orgulho dos profissionais dessa região, porque realmente a medicina daqui ela é uma medicina que pesquisa, que estuda, são profissionais que se dedicam muito. Vocês trouxeram para Cascavel, eu não canso de falar, o curso de endometriose intestinal, teórico-prático. Vocês reúnem cirurgiões, como o senhor estava falando, do Brasil todo. Vocês estudam mesmo, né? O que evoluiu de alguns anos para cá, essa cirurgia da endometriose intestinal? Como que o senhor pode comparar o que era feito antes e hoje? Técnicas, o serviço? Olha, Soraya, é uma excelente pergunta, porque como a endometriose no intestino era o desconhecido, então não tinha assim uma técnica, uma maneira de diagnosticar nem de tratar. Então, como que os cirurgiões do aparelho digestivo, proctologista, tratavam a endometriose? Primeiro,
tinha dificuldade de diagnosticar. Então, se não diagnostica e não vê, não trata. Então, uma porcentagem das mulheres ficavam sem diagnóstico, sem tratamento. E outros que descobriam que tinha doença, o que o médico fazia? Tirava a doença, mas tirava de uma maneira muito agressiva, como se a endometriose fosse câncer. E aí, na verdade, mutilava, sacrificava um órgão... A abordagem tem que ser diferente. Isso, sacrificava um órgão inteiro quando a doença estava localizada num ponto, porque a endometriose são pequenos focos. E o cirurgião ele foi treinado a tirar a doença inteira como fosse câncer, porque tem raiz, ela alastra. Então, o cirurgião que não tem experiência em endometriose, quando ele vê aquele aspecto, que tem uma certa semelhança com câncer, vai lá e tira demasiadamente, trazendo consequências graves, né? Sequelas, fazendo cortes, botando bolsinha, tirando todo o reto, às vezes um pedaço muito grande do intestino. E, na verdade, a endometriose é pontual. Ela está aqui, tem que tirar ali. E é isso que a gente está aprendendo hoje, e é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente está divulgando e ensinando todos os cirurgiões do país, né, com o nosso curso, que é o curso inédito. Soraya, é o único curso no mundo que chama atenção só sobre endometriose intestinal. Curso de endometriose tem em todo mundo, mas especificamente para os cirurgiões do aparelho digestivo é o único. Que espetáculo, que espetáculo. Reúne feras mesmo, já tive a oportunidade de presenciar. Doutora Sagai, a mulher que tem endometriose intestinal, ela tem que fazer acompanhamento depois da cirurgia para o resto da vida? Como é que fica a vida dessa mulher? Teoricamente, Soraya, assim, entendendo a origem da doença e como essa doença ela se comporta, como ela cresce, ela desenvolve, é uma doença dependente de hormônio feminino. Então, por que fala que a endometriose é uma doença da menstruação? Porque é um tecido menstrual que alastra dentro do abdômen, dentro do corpo da mulher, no abdômen. E, teoricamente, quando a mulher entrar em menopausa, os hormônios vão cair e essa doença vão aquietar, vão atrofiar. Então, as mulheres, assim, a preocupação, a maior preocupação é no período fértil, no período em que a mulher menstrua. Depois da menopausa, as coisas vão aquietando e a preocupação vão diminuindo. Raramente, alguns pacientes têm problema depois da menopausa, mas a maioria... os problemas vão diminuindo até silenciar. Mas não dá para esperar chegar na menopausa quando existe um quadro grave, né, doutor Sagai? Para as mulheres não acharem que não. Então, se lá na frente eu vou ter um alívio da doença, então eu não vou fazer nada. Não, existem quadros que realmente exigem que haja um tratamento mais incisivo, né? Sem dúvida. Essa doença... ela é exclusiva da menstruação. Então, por que lá no passado se falava menos? Porque as mulheres que menstruavam, Soraya, antigamente, elas tinham filhos. E durante a gravidez, durante a amamentação, essa doença, ela aquieta, porque a mulher não menstrua. Então, como as mulheres tinham muitos filhos, né? Não dava tempo, praticamente. Então, a doença ela cresce muito devagar. Então, a grande maioria das mulheres ou tinha doença e tinha uma doença em fase pequena, fase inicial, não muito grave. Então, era uma doença assim de pouquíssimas pacientes, né? Agora não, as mulheres primeiro têm pouquíssimo filho ou não têm filho, ou têm filhos mais tarde. Então, elas menstruam muito, né, todo o tempo. E essa doença vai alimentando. A gente deu um espaço para a endometriose, né? Isso, e essa doença, quando ela comete algum órgão, ela pode acometer levemente, mas ela pode cometer assim, de uma maneira muito agressiva. No sistema urinário, por exemplo, às vezes a mulher pode perder um rim, pode trancar o intestino, né? Causar dores terríveis. As mulheres, assim, ter que ir no pronto-socorro, tomar injeção, usar remédios fortíssimos para controlar a dor. Então, imagine você, desde a adolescência até a sua menstruação, sua menopausa, passar tomando remédio, sofrendo, não é adequado. E alguns pacientes podem complicar, inclusive com risco de
de botar a sua vida em risco. Não, tá certo. Olha, gente, eu falei com os maiores especialistas em endometriose intestinal, que para nossa sorte está aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná, Dr. Sagai. Quero agradecer muito a sua participação nesse programa, te desejar uma boa semana aí, de muito trabalho, de tranquilidade, dentro do possível, que de tranquilo acho que a vida de vocês não tem nada, né? Um futebolzinho de vez em quando, né, Dr. Sagai, para não perder o hábito. E obrigada mais uma vez. E eu queria lhe dar o parabéns e a TV por esse programa. Esse programa tem uma função assim, espetacular para a sociedade, né? Levar conhecimento, levar né, como se previne, como se trata, cuidar melhor da saúde das pessoas. E isso é fundamental. A saúde é a base de tudo, né? Então você está levando essa condição de melhorar a saúde do povo. Isso é fantástico. Bom, parabéns, obrigada, Dr. Sagai. O senhor é um grande elogio. Olha, o Dr. Sagai está falando que o programa leva informação, leva técnicas diferentes, inovadoras, mas a gente leva boas notícias também. E é assim que eu vou me despedindo de vocês, trazendo boas notícias da Caroline, que vocês conheceram durante o programa, e como terminou a história dela de endometriose. Tenha uma excelente semana. E Caroline, que bom, a gente fica muito feliz de saber que tudo deu certo para você. Não é fácil, não é um tratamento fácil, mas o resultado é maravilhoso. Ter um filho é a melhor coisa do mundo, é uma alegria, ela é a felicidade da nossa vida e é um sonho realizado. Com certeza vale a pena.